Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista e hoje nós estamos falando sobre a realização da primeira semana de luta das pessoas com deficiência da Estância Turística de Tupã, que começa no dia 16 e a abertura às 20 horas na Câmara Municipal. Um dia de sessão, um dia que é transmitido ao vivo para a população e que as pessoas vão poder acompanhar essa atividade. No primeiro bloco, nós falamos com o vereador Paulo Henrique e as nossas convidadas sobre o calendário de atividades que estarão acontecendo. E agora vamos falar um pouco mais sobre a deficiência e o que é feito pelo município para tentar solucionar ou facilitar a vida das pessoas que têm deficiência e que precisam, né, também do trabalho do poder público. Secretária, o que o município oferece? Qual o trabalho do município com relação às pessoas com deficiência? Bom, hoje no município tem a formalização de parcerias, né, para prestação de serviços com a PAI, que desenvolve o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, voltado para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, que a residência inclusiva, que é para acolhimento de pessoas com deficiências na fase adulta, e são basicamente esses dois serviços, né? E dentro da Secretaria da Assistência, dentro dos CRAS, tem a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? O acompanhamento dessas famílias que recebem o BPC por deficiência. BPC na escola, que são crianças e adolescentes que estão em fase escolar, que também recebem o acompanhamento. Darcy, você é integrante do conselho, hoje você é presidente, né, do conselho que trata dessas questões. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam para implementar políticas, seja em parceria com a administração, seja com o comércio, seja com a sociedade de um modo geral? Certo, Rogério. A gente enfrenta, sim, problemas, mas temos também muita parceria, né? Que quando a gente procura, temos uns parceiros que aderem às nossas reivindicações e também o poder público também adere às nossas reivindicações. Mas a gente encontra muita barreira, principalmente às vezes quando a gente vai procurar por exemplo, está tendo uma reforma, uma construção, a gente vai atrás para ver se está fazendo acessibilidade, tudo isso a gente encontra barreiras porque eles não querem cumprir o que precisa, encontra barreiras quando a gente quer conscientizar que o deficiente precisa daquela vaga, encontra barreiras em vários setores, né? E por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, aos poucos e conscientizando o cidadão, né? E onde a gente procura fazer isso de várias formas, como vai ser lançado na terça-feira aquela multa moral, também é uma forma da gente conscientizar, né? Porque a gente às vezes vai falar com a pessoa não entende, então ali já está posto que é uma lei que precisa cumprir, e em vários setores assim, onde a gente se encontra, onde a gente procura fazer valer os direitos do deficiente. Né? Vereador, o senhor está ouvindo aqui, a gente está falando sobre essa questão. Terça-feira vai ser o lançamento de uma carteirinha multa moral. Primeira multa poderia ir para o prédio da prefeitura já, né? É bom a gente falar porque eu estou há mais de 20 anos no serviço público. E a gente percebe eu estou rindo para não chorar, porque é uma situação difícil, desculpa, né? Mas acaba sendo um pouco cômico, mas é realista. A gente estava até falando aqui nos bastidores que eu acho que a gente tem que começar. A Patrícia está chegando agora, conheço ela desde o Conselho do Comas, que a gente sofria para brigar por algumas reivindicações, até mesmo para ter autonomia. E é isso que é uma das coisas, a bandeira que eu defendo. Os conselhos têm que ter a sua autonomia. O executivo ele tem o dinheiro para gastar, mas a gente tem que ouvir mais para errar menos. E eu acho que ouvindo os conselhos, a gente vai ter muito mais chance de acertar do que qualquer outra coisa. E nas conferências, em todos os conselhos, em todas as reuniões do próprio conselho das pessoas com deficiência, é sempre o elevador. E o elevador hoje custa 60 mil, 70 mil reais. Você fala, mas tem tanta coisa mais importante.
Sim, tem muita coisa importante, mas é um símbolo, é um né, direito forma, também né? da pessoa querer reivindicar de ter acesso para ir na sala do prefeito e cobrá-lo. Hoje, nem isso a pessoa que tem uma certa deficiência tem. Ela tem que ficar esperando as pessoas descerem, enquanto as coisas não acontecem, não só no prédio principal, mas nos outros prédios do setor público da nossa cidade, nas escolas das nossas cidades. A gente só sabe o que é dificuldade de se locomover. Eu brinco muito, mas eu quebrei a perna quando era moleque e tive que colocar o gesso até aqui em cima, perto da virilha, então tive que usar cadeira de rodas por quase 4 meses. Para ir para a escola, eu tinha que ir em cima da caçamba da caminhonete, porque o carro nosso não cabia, a gente não tinha carro para se locomover. Mas meu pai tinha uma caminhonete para me levar. Mas e aquela pessoa, aquela criança que não tem condições de ir até a escola porque não tem um transporte público hoje adequado para isso? Precisa do poder público. É um direito dessa pessoa estudar, porque todo pai quer ter a certeza que o dia que ele faltar, o filho vai ter a sua independência, o filho vai poder sobreviver sozinho. Eu estou vendo uma casa com a minha esposa, a gente estava vendo a casa, o quarto é pequeno, mas está ótimo. Eu falei, amor, é ótimo, mas se um dia, Deus me livre e guarde, alguém precisar usar uma cadeira de rodas, a gente já não consegue se locomover dentro desse quarto. Então, assim, tem as pessoas que nascem com a deficiência, tem pessoas que adquirem isso com a vida. Então, nós não podemos simplesmente fingir que isso que a gente não vê. Por isso que é tão importante a participação da Patrícia para fazer o censo e fazer com que as conferências, com que as coisas que o próprio Conselho coloca como meta, que elas sejam cumpridas para que a gente possa mudar de fase e sair da multa moral e para ir de fato para as soluções. Patrícia, você está no cargo de secretária há pouco tempo, né? A gente sabe que os problemas são muitos, né? Tupã vai completar 90 anos e nós temos aí essa questão da acessibilidade e até a questão da inclusão, dificuldade muito grande. Como que a gente pode saber das prioridades? Até a gente falava aqui da questão das conferências, mas de um modo geral a gente entende e conhece os problemas. Como tirar ele do papel e colocar na prática, né? Como é que transforma isso? Olha, a gente tem encontrado muita dificuldade na questão da inclusão exatamente, né? Como nós estávamos falando aqui na hora do intervalo. A inclusão está lá no papel, garantida em lei, mas o Estado, ele garante orçamento para que seja efetivado isso, de fato? Os profissionais estão preparados para atender essa demanda? Estão qualificados, capacitados para atender essa demanda? A gente tem visto, né? Seria importante até ter alguém da educação aqui para estar dizendo que a gente vê essa dificuldade dos profissionais da área da educação correndo atrás de pessoas capacitadas e não tem no mercado de trabalho para lidar com eles. Então, às vezes, não é má vontade, né? Também. Falta pessoas capacitadas para lidar no mercado de trabalho. A Secretaria da Educação mesmo estava atrás de pessoas com conhecimento em Libras ou para uma deficiência específica que o Ministério Público oficializa lá, que tem uma criança que tem uma necessidade específica para atender aquela criança e não tem profissional no mercado para atender essa deficiência. E aí o município fica numa saia justa, né? Uma coisa é garantir o direito, outra coisa as condições que a gente tem para isso, e infelizmente por isso que precisa discutir, sim, todas essas questões, trazer à tona para a sociedade também em si, porque de repente quanto mais se divulga, mais as coisas vão ficando mais articuladas, se resolvendo de forma mais fácil, né? Porque tem todo um contexto por detrás disso. A PAI tem muita dificuldade da questão da avaliação, se é da PAI, se é da escola. Então, é uma coisa meio complexa. Quando você põe o tema para debate, os problemas surgem, né? Exato, a questão da avaliação enquanto da deficiência, né? Qual a necessidade real dessa criança, o que ela apresenta. Só que para ter essa avaliação, precisa se passar por um processo meio longo até um diagnóstico. E esse diagnóstico todo que precisa ser passado é ofertado? A família tem fácil acesso para aquilo, para garantir o direito dessa criança de estar inserido na escola ou em qualquer outro lugar, seja saúde,
também, ou assistência, projetos para estar atendendo. São duas coisas, você falava aí da educação e a acessibilidade e a inclusão são coisas diferentes, né? As pessoas muitas vezes pensam que é a mesma coisa. Exato. Você pode criar acessibilidade, por exemplo, para uma escola. O aluno pode entrar, sair sendo cadeirante, deficiente. Agora, será que ele vai estar incluído em sala de aula? Será que ele consegue participar das atividades? É isso também, né? Exatamente. Sim. Isso é muito importante. Por isso que toda essa discussão tem que vir à tona, porque se os próprios deficientes não participar e não colocar o olhar deles, como que as outras pessoas vão conseguir olhar para essas necessidades deles? Cai na questão da invisibilidade, Da né, Darcy? invisibilidade. Nós temos na cidade, até vocês falavam da questão de um censo, que é importante ser realizado. Nós temos muitas pessoas, né, com deficiência, mas se tornam invisíveis porque não podem sair de casa, não podem... Esse censo a gente luta há tempo para poder ser feito, para a gente saber quantos somos. Onde estão essas pessoas invisíveis? Quais são as suas deficiências? Vereador, eu lembro que nós tivemos o primeiro ano do seu mandato, houve no Lar Santo Antônio um evento voltado e o senhor participou, estava lá já ajudando a discutir, né? Como é que o senhor vê essa questão das conferências e do trabalho que é desenvolvido? Volto a dizer, eu acho que tudo não terás, né? Infelizmente, como em casa, no setor público também é a mesma coisa. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, às vezes a gente quer ter tudo e nem sempre a gente vai... Nem sempre não, né? Você não tem tudo, você sempre vai faltar alguma coisa. Mas a questão da acessibilidade, acho que ela é importante, né? A questão da inclusão, ela é fundamental, porque a acessibilidade é o direito de ir e vir. A inclusão é o direito de você poder ter a certeza que aquela pessoa incluída vai ter a sua autonomia como cidadão. Desenvolvimento, que aquela criança que está tendo lá a inclusão de um professor que saiba realmente lidar com ele, não só o estagiário, que ajuda, a gente não é contra o estagiário, mas a gente queria também um professor voltado para isso, para ensinar essa criança que às vezes tem um autismo leve ou grave, que precisa de ajuda para poder expressar ou para poder aprender. Então essa sempre foi uma bandeira que eu tive, e era um compromisso até com a Patrícia, na época trabalhava comigo lá no Comas, era a secretária do Comas, que eu sempre defendi, porque a gente precisa dar o direito para todo mundo, principalmente para os mais pobres. Volto a te dizer, quando eu precisei ir para a escola durante 4 meses, eu consegui ir porque eu tinha um carro grande, eu tinha uma caminhonete, meu pai tinha uma caminhonete para me levar, meu irmão vinha comigo em cima da caminhonete para poder me carregar, então eu tinha essa locomobilidade. Agora, e aquela pessoa que não tem um carro? Aquela pessoa, levei uma pessoa na audiência pública que ela acabou por um acidente ficando paralítica. E ela falou assim, Paulo, eu queria ir na audiência pública, eu não consigo. Como que eu faço? Pô, sabe? Então, assim, para ouvir as pessoas, precisa ter o senso. Porque tem muita gente que a gente não está ouvindo, tem muita gente que está dentro de casa, tem muita gente que é acamada, tem muita gente que precisa de uma fisioterapia, tem muita gente que às vezes precisa de um médico em casa para poder cuidar, de uma fralda. Então, assim, essas discussões de conferências, essas discussões que nos levam a pensar em algo melhor. Mas aquilo que a Patrícia falou, aquilo que a Darcy falou, que a Maria Helena falou, a gente precisa, às vezes, também ter um pouquinho de senso crítico e parar de discutir as coisas no papel. Tá bom, isso aqui é importante, mas isso aqui na prática, para 2020, o que eu vou poder cobrar o conselho vai poder me ajudar a cobrar do executivo, porque para a próxima conferência, pelo menos isso vai estar ok. Para o próximo ano de 2021, a gente pensar em outras coisas. Se vai ser o elevador do Paço Municipal, se vai ser um semáforo com barulhinho para o auditivo, para o visual, se vai ser com tempo para a pessoa poder atravessar, se vai ser calçadas adaptadas ou escolas com inclusão, vamos discutir. Mas vamos discutir, traçar a meta e cobrar para que as coisas realmente saiam do papel e cheguem aonde precisam, que é para essas pessoas tão importantes que às vezes estão esquecidas dentro de casa. É verdade. Darcy, nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Eu queria que você falasse, vocês vão ter uma 4ª conferência municipal, né? Fizesse um convite e depois reforçasse também a realização do primeiro evento aqui, da primeira semana de luta das pessoas com deficiência de Tupã. Sim.
Então, Rogério, nós temos a próxima semana, 16 a 21, essa primeira semana de luta da pessoa com deficiência. E na outra semana, no dia 27, porque sempre quando se faz a conferência é em setembro, nós marcamos para o dia 27 a 4ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. Essa conferência que a gente faz é para fazer umas reivindicações e discutir em grupo o que nós vamos reivindicar. E então eu queria fazer esse convite para todos, que a conferência vai ser no Instituto Federal, dia 27, das 7h30 às 13 horas. E o tema é esse, tirar da invisibilidade e protagonizar o que o deficiente precisa para uma cidade mais acessível. Obrigado pela sua vinda aqui e tem um espaço sempre aberto para poder falar de uma questão que é tão importante, viu? Obrigada. Viu? Obrigado. Secretária, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Deixar uma mensagem final aí, falando sobre a semana, sobre a participação. Eu gostaria de reforçar o convite a toda a população, principalmente aquelas famílias que possuem deficientes, né, dentro do seu lar, que sabe a dificuldade do dia a dia, para que o poder público tome conhecimento dessas dificuldades e possa avançar enquanto política pública, o acesso aos direitos, né, sem essa participação continuará invisível. E é um espaço de fundamental importância, é dever enquanto cidadão estar participando. Aí ele não pode estar alegando, ficar ausente desses espaços e depois reclamar. Então, é muito importante a participação da população para que o poder público possa saber da demanda e tornar acessível os direitos deles. Muito obrigado pela sua vinda aqui, sempre as portas da TV Câmara abertas também para a gente divulgar o que acontece de importante no trabalho que é feito na nossa cidade. Sempre à disposição, viu? Muito obrigado. Vereador, tema extremamente importante, né? Que é debatido agora, mas que tem que estar no dia a dia da nossa sociedade. Realmente, já faço aqui já o convite, Marcel, para poder me ajudar, a Patrícia, a Darcy, para a gente falar da conferência, a gente já levantar quais foram os pontos da outra conferência, já para a gente falar nesse programa da semana que vem, já para poder convidar a população, e falar, nos ajudem a escolher o que é o prioritário para com esse assunto tão pertinente. E principalmente, é uma das coisas que eu estou buscando e brigando, acho que todo ano eu falo a mesma coisa, às vezes fica parecendo até uma conversa meio que de maluco, mas que a gente vai discutir o orçamento para 2020 e que, por favor, Patrícia, conto demais com a sua ajuda, com a sua capacidade, que eu sei que você tem, para que a gente já olhe para o orçamento o que a gente quer, não só nessa discussão dessa semana, mas também na conferência, e elencar quais foram os tópicos e os itens e falar, são esses, esses são esses. Um exemplo, que não é o que deve ser, um elevador no Paço, no municipal, na prefeitura, R$60 mil. Então já vamos colocar no orçamento que tem que ter aqueles R$60 mil para fazer aquilo, colocar todos os assuntos tangíveis em dinheiro e descrever isso no orçamento, para que a gente consiga também, como você mesmo falou, cobrar do secretário de Planejamento e Obras e falar, meu amigo, a gente colocou lá para 2020 no teu orçamento esse dinheiro. Mas a gente já colocou isso. A questão do elevador cabe ao Paço, porque é de estrutura e infraestrutura do Paço, então não cabe assistência. Não. A gente sabe que não é a assistência que vai fazer isso. Mas ajuda da assistência, saindo da conferência. Se são esses os itens indicados, sentar com cada secretaria, cada pode conselho. Pode oficiar a Câmara, o gabinete. Isso acho que a gente já fez. Agora, o que a gente precisa é fazer orçamento. E o orçamento da assistência, ele foi importante até você colocar isso, Paulo, porque no início, aliás, no final de 2018, nós remodelamos o orçamento em sua integralidade, nós mudamos toda a estrutura, inclusive colocando a questão da construção do terceiro CRAS. Então, assim, elencando já tudo que era de prioritário dentro
do que foi abordado na conferência da assistência social foi contemplado dentro do orçamento. E nós remodelamos ele todinho de acordo com o nosso planejamento, inclusive modernizamos de acordo com a lei do SUAS. E tem um espaço lá para o apoio dos conselhos e orçado uma quantia. Então, assim, tem destinado recursos para o apoio dos conselhos. Então, basta os conselhos reivindicarem também, tanto é que o Conselho da Mulher realizou o banner, um mimo para ser distribuído. Então, várias ações foram realizadas com esse orçamento e foi permitido. Então, eu acredito nessa questão orçamentária, nós avançamos e muito, que era um desejo meu enquanto técnica já, que era uma coisa que eu via enquanto gestão, né? Mas eu não tinha autonomia para fazer. Autonomia, exato, para fazer isso. E a partir do momento que foi dada a autonomia, que foi na gestão da Leuze ainda, nós podemos efetivar e concretizar toda a alteração do orçamento. E isso contou com um grande trabalho do pessoal da contabilidade, do financeiro, porque teve que trocar todas as fichas orçamentárias. Foi trabalhoso, mas foi feito e concluído. Então, se tem orçamento, agora precisamos de nós, vereadores, e como conselho também, que às vezes o deliberativo, o conselho é deliberativo, o que a gente precisa realmente é sentar, organizar a casa e fazer executar o orçamento que está lá, porque aquilo é o planejamento da nossa cidade. Então, assim, mais uma vez agradeço, vamos falar das conferências de novo, vamos falar quais são os assuntos e, mais uma vez, contem com a Câmara Municipal para que a gente possa realmente mudar, e se já mudou, mudar ainda mais, porque eu acho que é enxugar gelo de um assunto tão importante que às vezes foi tão esquecido ao longo de tanto tempo. Eu acho importante ainda colocar, aproveitando esse espaço, para divulgar, né? Essa questão da alteração na estrutura do orçamento da assistência vai possibilitar, no final de 2009, nós sabermos exatamente quanto que foi gasto com a proteção social básica, quanto que foi gasto com a proteção social de média complexidade, quanto da alta, porque antes nós não tínhamos separadamente quanto que o CRASU gastava em cada esfera de recurso próprio, federal e estadual, sim, porque é recurso que vem tarimbado, lá é tanto e pronto. Mas de recurso próprio ficava junto com o CRASU, o CRASLeste, então a gente não sabia de cada equipamento. E da forma que nós fizemos hoje, nós podemos visualizar quanto que cada equipamento dentro da área da assistência social custa efetivamente. Isso foi um avanço. É importante falar o que é só para que as pessoas, a gente fica falando em sigla, o que é CRAS? Desculpa a ignorância, CRAS é o Centro de mas quem está assistindo não sabe o que é CRAS. Exato, bom ter lembrado, os CRAS. É o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada, como a gente compara, né, pela saúde, que é o posto de saúde, as unidades básicas, dentro da área da assistência nós temos o CRAS. Então é a porta de entrada de tudo ali para a família. E o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que por isso que tem um nome especializado no meio, que vai lidar já com as violações de direitos. E nós temos dois CRAS, que é o CRASU e o CRASLeste, e o CREAS, que atende toda a municipalidade. Muito bem. Obrigado aos nossos convidados por esse bate-papo. A gente viu que o tema ele não se esgota, né? É algo que a gente vai aprofundando e tem sempre muita coisa para falar. Então, agradecemos a vocês, que vocês tenham uma boa semana, que consigam levar a sociedade e sensibilizar aí as autoridades com relação a essas questões. Abertura na Câmara Municipal na segunda-feira, dia 16, e a gente vai continuar tratando desse assunto. Obrigado, vereador, obrigado às nossas convidadas e um agradecimento especial a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos encerrando o programa Ponto de Vista. Hoje nós estivemos falando sobre a realização da primeira semana de luta das pessoas com deficiência da Estância Turística de Tupã. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até um próximo programa.